Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo ouvindo? Levanta a mão. Boa. Levanta a mão aí. Ah, não, esse não. Levanta o. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou Evandro Franco, eu sou arquiteto de soluções do time de startup. O meu colega Fábio. Se apresenta aí, Fábio. Opa, tudo bem? Sou o Fábio Balancin, também arquiteto de soluções aqui de startup. Eu espero que vocês. Obrigado por vocês participarem hoje, obrigado por assistirem nossa apresentação. Eu espero que vocês gostem. O nosso robozinho hoje, eu sei que vocês sabem que no futuro o que ele vai fazer com a Sarah Connor, mas esse aqui a gente é o início dele. Eu espero que vocês gostem hoje da nossa apresentação. Bom, o Fábio já falou um pouco, né, do que a gente vai falar para vocês. A gente vai contar um pouco a história desse robô e também falar um pouco das soluções que a AWS oferece para acelerar esse tipo de prototipagem para vocês, seja com robótica e machine learning, tá? Resumo, é isso do que a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente vai falar um pouquinho de prototipagem, um pouquinho de borda, um pouco de machine learning, algumas soluções que a AWS oferece para vocês. No final a gente vai mostrar a demo e, se der tudo certo, a gente vai fazer uma demo ao vivo também, né? Ah, sim. Mas não vai acontecer acidentes, relaxa. Esse aqui Sim. não quebra dedo de ninguém. Tomara. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala, né, quando a gente pensa, né, em prototipar, normalmente a gente tem alguns caminhos, né? A gente tem aí uma jornada, né? Eu acho que primeiro pensar no que a gente quer fazer, acho que é o primeiro passo. Segundo é ver se isso é viável, né? Ver se é possível fazer o que a gente quer, né? Como tirar uma solução desse tipo do papel e implementar, né? E fazer isso acontecer, que é a famosa prototipagem. Para daí você ver que faz sentido ou não e mover isso para produção. Como fazer isso para ter tempo de mercado, né? Então, como a gente acelerar isso para conseguir fazer prototipagem mais rápida e também para fazer de uma forma econômica. E como a AWS consegue ajudar isso para a gente. Normalmente, desenvolver robô é algo um pouco complexo, né? Você demanda não só um conhecimento, talvez, de engenharia, de elétrica. São machine learning, robótica, eletrônica, que mais? São os três principais, né? Programação. Programação. Então, isso exige diversos, né, um conhecimento mais amplo, assim, né? Acaba assustando às vezes, né? Tipo, até essa experimentação e tudo mais. Um segundo passo isso exige também testes, às vezes testes exaustivos, né? Aqui é óbvio que é um protótipo, a gente está num ambiente controlado, mas imagine que isso fosse um carro autônomo, então tem que testar muito antes de você colocar um carro autônomo na rua. E como orquestrar isso? Como quando a gente fala aqui de um robô, é algo que parece tranquilo. Agora imagina você ter alguns robôs, né, uma frota de robôs. Então, como gerenciar todos eles, os conflitos, monitorar e tudo mais. A AWS, ela tem soluções de robótica focadas em ajudar e acelerar esse tipo de desenvolvimento. Então, a ideia é simplificar um pouco, tirar um pouco dessa complexidade de algumas tarefas árduas, como controlar a frota, como monitorar essa frota. A gente vai, inclusive, entrar em alguns detalhes de alguns serviços da AWS que podem ajudá-los nesse processo, para ajudar a empresa de vocês a inovar de forma mais rápida, criar um protótipo para testar uma hipótese, para ver se faz sentido ir para frente com esse projeto ou não, né? Como escalar isso para mais de um robô, para diversos robôs. Antes da gente entrar um pouco nessa parte, nessa arquitetura e tudo mais, é legal explicar alguns conceitos, né? O primeiro conceito é o que é a borda, né? Quando a gente fala de borda ou de edge, em inglês. Ele vai mexer, o pessoal nem vai prestar atenção em mim. Quando a gente fala de borda, a gente está falando de algo que está rodando na ponta final. Então, nesse exemplo mesmo, eu estou falando de algo que está rodando aqui.
Quando eu pego, por exemplo, um carro autônomo, eu estou falando de algo que está rodando dentro daquele carro. E que muitas das vezes não tem nem uma comunicação externa. Você vai ter toda a tecnologia, tudo que ele precisa, tudo ali embarcado. E por que que isso é algo importante, né? Porque às vezes tem soluções que você tem que ter um tempo de resposta muito rápido. Pegar o próprio exemplo de um carro autônomo. Imagina que você tem um carro autônomo, o carro está andando sozinho e esse carro ele precisa se comunicar com a internet ou com algum servidor para tomar uma decisão. Ele vai mandar informação até voltar, ele bateu, você perdeu o carro, ou atropelou alguém, ou subiu na calçada. Então, o processo de tomada de decisão tem que ser muito rápido, tem que ser imediato, com um tempo de resposta muito baixo. Por isso que a gente fala de borda. E a AWS ela oferece soluções justamente para isso, para ajudar vocês a construir e gerenciar soluções na borda. Então, a rodar, por exemplo, uma inferência de machine learning, que é você ter um modelo de machine learning rodando, que é o nosso exemplo aqui. Depois a gente explica melhor, para não dar spoilers antes da hora. Mas você ter um modelo de machine learning rodando aqui dentro, você ter informações, às vezes, no caso, você pode ter um device dentro de uma indústria capturando informação e armazenando essas informações. Gerenciar esses dispositivos todos, imagina que vocês tenham diversos dispositivos, monitorar esses dispositivos, atualizar, enfim, diversas operações. E a ideia das soluções é justamente otimizar esse processo de construção e gerenciamento e acelerar isso para as empresas de vocês. Aqui são alguns casos, alguns exemplos, quando a gente fala de edge, né, ou de borda, de computação na borda. Acho que vocês já devem ter visto os iRobots, né, os robôs aspiradores que fazem limpeza, carros autônomos. Às vezes, num setor agrícola, por exemplo, você ter sensores espalhados pelas fazendas, rodando alguma coisa, algum drone sobrevoando uma plantação, tirando fotos e já analisando as fotos ali com o modelo rodando embarcado nele mesmo. Às vezes até num navio, né, no oceano, você tem um modelo ali, porque você não vai ter, talvez via satélite, né? Exato. Plantação. Ou num hospital, que você precisa de uma resposta mais rápida, mais imediata. Então, esses são alguns cenários onde vocês podem usar esse tipo de solução. Agora é contigo. Deixa eu pegar aqui. Funciona. Então, qual que é o cenário de robótica hoje, né? Como começou o Evandro aí. Você tem drones, você tem carros. Aí eu adiciono aí, além do carro autônomo, você tem a direção assistida, né? Que você tem carro que freia por você quando você está dirigindo mal, quando estiver chegando muito perto de outro carro. Você tem cenários que não são só esses mais utópicos, né? Que é um drone, um carro autônomo, que é utópico para algumas pessoas ainda, mas você tem já os atuais, né? Você compra um carro hoje na concessionária e alguns vêm com direção assistida. Estação espacial, você tem drones submarinos, você tem, acho que braços robóticos na indústria mesmo de construção, acho que já são mega comuns, né? A questão é que hoje eles estão cada vez mais próximos das pessoas, né? Você tem em alguns países bares que são com braços para preparar drink, você tem braços para preparar comida sorvete. Nos restaurantes, aquele sorvete, braço que sorvete. sorvete. Esse aqui, até spoiler, esse aqui vai preparar caipirinha em breve. Ou rover, imagina você mandar um rover lá para Marte, que você não consegue ir a pé, enfim, meio longe. Acho que o 5G não vai funcionar. Tem o fator tripa, né? Que o ser humano não consegue voar até lá e não tem 5G, tem isso também. E que ele precisa tomar a decisão por você. Se tem um laguinho ou um buraco ali que um dia foi um lago, ele tem que ir lá e pesquisar. Como é que ele vai saber isso, né? Ele tem que tomar a decisão por você, ele tem que saber que decisões que ele vai tomar, qual o melhor caminho para ele caminhar ali em Marte. Então, rovers são uns excelentes exemplos de carros autônomos. Mas é importante enumerar que, existe robótica, existe IoT, qual a diferença entre as duas, né? Principalmente nesse robô aqui, você tem tudo, na verdade. Mas a robótica é a robótica,
um processo autônomo que está acontecendo aqui, né? Ele está tomando decisões para você. Então, é disso que a gente está falando em robótica e é disso que se trata essa apresentação, na verdade, né? Então, é um cenário meio complexo o desenvolvimento mesmo, porque você tem que ter várias skills, várias áreas de conhecimento para você desenvolver um negócio desse. Então, vamos lá. Tem as experiências que você tem que ter. Tem a parte de prototipagem, né? Eu não vou para construir isso. Tem a parte de eletrônica, machine learning, tem bastante coisa aqui. Tem os dias que você gasta configurando isso. Demora. Eu demorei, foi 1 mês, 2 meses de sábado e domingo para configurar. Enfim, é um pouquinho complexo, né? Então, a ideia de você ter o ciclo de desenvolvimento aqui na AWS é que essa parte que você vai construir o software, você poderia trabalhar no desenvolvimento simulando a aplicação no ambiente virtual. Então, poxa, por que eu vou construir o robô se eu posso construir ele ali numa tela de joguinho, entre aspas, que você vai ver o robô funcionando ali e saber o comportamento dele, saber se ele vai ter o comportamento esperado da inteligência artificial que você portou dentro dele, né? Então é disso que se trata. Aqui a gente tem desde a parte de uma IDE para desenvolvimento, que a gente usa o Cloud9, alguns aqui já devem conhecer. Depois você tem a parte que você monta um pacotinho disso e você simula lá nesse menu do console da AWS, que é o RoboMaker. Você tem uma parte de simulação lá que você vai conseguir ver o videozinho com o robozinho se mexendo ali e fazendo exatamente o que você programou. Por exemplo, andar, detectar as paredes, né? Tem até uns exemplos, se vocês entrarem lá no menu do RoboMaker da AWS, tem uns exemplos com aspirador, inclusive, que é o Tortoise. Inclusive, tudo isso que a gente vai falar tem no GitHub nosso também, tá? Se vocês tiverem curiosidade. Então, vamos começar aí na parte de simulação que eu comentei, né? Vamos falar um pouquinho disso. Como é que funciona? A gente tem uma biblioteca lá, a gente tem um kit de ferramentas, na verdade, que você pode usar para desenvolver o seu robô, que é o ROS, tá? O ROS, tá? Então você vai ter um conjunto de bibliotecas lá que ele consegue tanto se comunicar com os hardwares, né? Um motor servo, uma câmera, um sensor LiDAR, né? Que para quem não sabe é aquele sensorzinho que vê de forma 3D as distâncias, como se fosse um ultrassom, que todo celular tem hoje em dia quando você vai tirar uma foto, né? Até mesmo para facilitar, ter menos câmera, fica mais barato o desenvolvimento de câmera de celular, porque você vai desfocar, né? Fazendo um 3D. Então, o ROS, na verdade é isso. Você tem a parte que ele tem a interação com o hardware, mas a grande magia da coisa aqui é que ele também consegue ser utilizado para simulação. Então, assim como você desenvolve aqui embaixo, né? Com ele, você também consegue usar ele para simular o que está acontecendo no seu robô ali na AWS por meio do RoboMaker numa ferramenta que se chama Gazebo. Está logo aqui no slide. Está no slide? Está no slide. Então ali, o que vai ter dentro do Gazebo, né? Quem já desenvolveu jogos deve saber que existem engines de física, a Bullet, que inclusive é uma das que estão aí dentro, e outras engines gráficas, de física, de simulação, que vai, por exemplo, se bater vento no robô, como é que ele vai se comportar? Ele vai cair? Se eu colocar ele numa descida, ele vai cair? Se ele bater contra coisa, ele vai reagir? Então, todos esses tipos de simulação você vai conseguir fazer lá dentro do Gazebo, utilizando o ROS e utilizando o RoboMaker em consequência ali com ele. Então, como eu disse, esse é o RoboMaker, tá? É uma ferramenta que vai te ajudar a desenvolver, testar e implantar os seus aplicativos de robótica, antes ali na simulação, e depois você monta o pacote e passa para dentro do seu robozinho. Então, falando um pouquinho dos pacotes de serviços que tem aí, tem o ambiente de desenvolvimento que eu falei, tem a simulação, e aí, como disse o Evandro, tem o gerenciamento de frota, porque um robozinho aqui na nossa frente, beleza, mas e se eu tiver... Eu sonho em um dia que a gente não vai ter mais jogador de futebol e a gente vai ter tudo robô jogando futebol. Imagina gerenciar essa frota. Um campeonato inteiro rolando, ou sei lá, uma fábrica, né? Mas para um cenário mais real, a fábrica, ela vai ter um modelo de machine learning em cada robô, ou uma versão de aplicativo em cada robô. Aqui a gente vai conseguir
ter um gerenciador para gerenciar essa frota de robôs e facilitar também ali a gestão disso tudo. E lembrando que também, como você está dentro da suíte de serviços da AWS, você vai ter integração também para fazer ele falar com a Poly, para ouvir com o Transcribe, para interpretar com quem ele está falando, se está triste, se está feliz. Você pode usar os serviços da AWS também. Ou seja, tudo isso vai te trazer aceleração, né? Vai te trazer agilidade no desenvolvimento. Ali em startup, como a gente vai falar, fail fast, né? Você falha rápido e já parte para outra. Essa é a ideia, né? Por que a simulação, né? Como eu falei, o teste é destrutivo. Sei lá, eu posso derrubar a água aqui sem querer, vai destruir café, que é uma coisa muito comum na nossa área de tecnologia. É caro, é destrutivo você desenvolver já direto no mundo produção de robótica, né? Os robôs são caros, quer queira ou não, todas essas peças aqui, elas têm o seu custo, tá? A simulação permite o teste de sistemas críticos, por exemplo, uma freada de carro, que é crítico você testar um carro autônomo nesse cenário, ou mesmo os carros de direção assistida num cenário real. E a simulação, isso é um aviso, tá? A simulação ela não é a realidade, mas ela vai te trazer muitos feedbacks que já são muito... você vai simular muita coisa, né, Evandro? Tipo, o carro vai frear na sua frente, ali na simulação é uma grande chance de que ele vai frear também na vida real. Claro, a gente vai colocar um dummy ali, quando for testar a primeira vez no mundo real, mas o mundo da simulação vai te ajudar com certeza em bastante coisa. Então você tem os desafios e benefícios, tá? Então, como a gente falou, diferença de realidade, as colisões precisas, os materiais deformáveis, tudo isso a gente falando de desafios de você usar o mundo real para desenvolver, e ali os benefícios que você vai ter usando simulações. O RoboMaker ele foi desenvolvido por desenvolvedores para desenvolvedores, né? Então você vai ter a parte de testes, iteração, até ali na direita, que você vai ter a parte de que você consegue fazer a engenharia de sistema, atualizar e tudo. Tudo gerenciado. Vale falar da arquitetura do RoboMaker, tá? Que ali tá o ROS na base, rodando, tá? Aí você tem a parte de simulação, o ambiente. Vale até falar aqui, aí dando um spoiler, a gente roda o modelo embarcado aqui numa runtime da AWS, que é o DLR, que o Evandro vai detalhar para vocês. Tem a parte de extensões do ROS que você pode utilizar, e aí automaticamente com essas extensões estão todos os serviços da AWS ali em cima que você pode integrar também. Aí falando um pouco das extensões, alguns serviços que a gente tem integração. Eu falei do Poly, mas também se poderia ter Alex. Sei lá, se o robô poderia ser um bot falando com você e reagindo, você falando, fica triste, faz isso, pega um copo d'água para mim, aperta, liga a luz, aí ele vai lá e aperta, liga a luz, né? Enfim, e tem integração de monitoramento, que o Evandro vai falar um pouco pra gente, que é bem legal também. O que você pode fazer com o ML na borda, né? O Evandro contou um pouquinho, mas tem alguns pontos que são os mais utilizáveis no mercado hoje, que é a parte de saúde e wellness, né? Serviços de bem-estar, manutenção preventiva de equipamentos, computação personalizada, segurança por vídeo. Aqui o Evandro vai contar um pouquinho pra gente, que a gente já está entrando na parte de ML, mas eu só completaria, por exemplo, que fotos que você tira com o celular hoje, elas têm ML embarcado também, as fotos são fakes, né? Sim, além disso, né, vocês conseguem conectar, né, e rodar diversas coisas assim quando a gente fala de borda, né, reconhecimento de imagem, talvez uma captura de áudio e já processamento disso, parte de segurança, de identificação de pessoas, a parte de monitoração pensando por exemplo num hospital, né, vocês já monitorar os equipamentos, se eles estão funcionando, se você pode ter algum problema em algum equipamento, ou até mesmo na indústria, né, você ter uma análise baseada nas métricas que os equipamentos estão gerando e já entender um pouco disso. E eu gostaria de falar um pouco para vocês do SageMaker Edge Manager, que é uma forma de vocês gerenciarem os modelos de vocês nos dispositivos de borda. Tá? Então, vocês conseguem
otimizar, né, porque tem uma forma de você compilar, por exemplo, e otimizar esse modelo para rodar na ponta. Vocês conseguem integrar com dispositivos distintos e ter visibilidade dos dispositivos que vocês têm conectado, fazer deploy nesses dispositivos através do Edge Manager e até monitorar a saúde desses dispositivos. E como que funciona normalmente, né, esse processo de rodar Machine Learning na borda? Basicamente são 3 etapas que a gente tem aqui, né? A gente tem uma etapa que a gente prepara esse modelo, então a gente faz a criação, né, a gente monta esse modelo, depois a gente executa esse modelo aqui, no caso, né, nesse nosso exemplo tem um modelo rodando aqui, ou na borda num dispositivo que vocês tenham, e uma terceira etapa que é monitorar, é acompanhar a qualidade desse modelo também, tá? E vocês conseguem usar o serviço da AWS para acompanhar a qualidade do modelo que está rodando na borda. Quando a gente fala de preparação de modelo, normalmente a gente tem alguns desafios, né? Primeiro que para criação, eu não vou nem entrar muito no aspecto de machine learning, até para não fugir muito aqui, mas existem diversos frameworks possíveis para vocês criarem modelos de machine learning. Inclusive, vocês podem, aqui eu coloquei 3 exemplos, como TensorFlow, PyTorch, MaxNet, mas existem outros frameworks. Cada framework ele tem a sua particularidade, né, como a forma que ele cria um modelo, a forma que ele otimiza esse modelo para ser executado. E do outro lado, vocês têm diversas arquiteturas onde esses modelos vão rodar, falando de borda. Você pode ter uma placa baseada em x86, né, uma placa baseada em ARM, em RISC. Então, você tem diversas opções, tanto na origem quanto no destino. Né? E como juntar tudo isso e fazer deixar isso de uma forma mais simples. É aí que entra o SageMaker Neo. O Neo, ele é uma forma de você compilar, otimizar e simplificar esse processo de rodar esses modelos na borda, tá? Então, o Neo, ele vai fazer essa ponte, né, entre as origens e os destinos. Então, ele vai facilitar essa comunicação, essa forma de tanto da origem, né, tanto do que vem, como o modelo foi gerado, quanto de onde esse modelo vai ser executado. E como que funciona? Basicamente, são 4 etapas que a gente tem, tá? A gente tem uma primeira etapa onde o Neo ele lê o seu modelo, por exemplo, o modelo de TensorFlow que vocês tenham. Então ele pega as funções e os operadores específicos daquele framework e ele transforma isso numa representação agnóstica, tá? Uma representação comum. Uma segunda etapa, ele faz uma série de otimizações em cima desse modelo, né? E aí ele gera um código binário e salva a definição desse modelo e os parâmetros. E por fim, ele provê uma runtime, que vocês vão utilizar nesses dispositivos que vocês têm na borda para executar, que é justamente a DLR que o meu colega aqui comentou. Então, são basicamente essas 4 etapas que vocês vão executar para conseguir rodar os modelos na ponta. Tá? Quando a gente fala disso, vocês conseguem trabalhar também de forma segura, né? Então, trabalhando com uma chave de criptografia, e vocês conseguem usar o Greengrass para rodar, colocar o seu modelo para facilitar essa transposição dele para a borda. Bom, quando a gente entra na segunda etapa, né, a gente falou de preparação de modelo, e aí a gente tem a execução do modelo, né? Então, cada modelo ele tem essa particularidade, né? Ele tem os recursos que ele precisa, e o hardware também tem as suas peculiaridades, né? Então, a gente tem justamente a runtime para facilitar, para fazer essa ponte
de execução. Inclusive, essa runtime esse agente que vocês colocam nesses dispositivos, vocês conseguem atender vários modelos. Então, se vocês quiserem colocar modelos distintos para rodar nesses dispositivos, vocês conseguem e conseguem ter visibilidade de tudo isso dentro da AWS. E por fim, tem a parte de qualidade do modelo. Então, quando vocês colocam esse agente, né, rodando no seu dispositivo, ele vai coletar as informações utilizadas de inferência e isso vocês conseguem depois combinar com o SageMaker Model Monitor para poder monitorar tanto qualidade de dados quanto qualidade de modelo. Então, tanto data quanto concept drift. Para quem não conhece, quando a gente fala de data drift, você treina um modelo baseado num conjunto de dados, mas daí quando você vai usar esse cara em produção, os dados são diferentes dos dados que você usou, a entrada de dados. E quando a gente fala de concept drift, a gente fala do modelo. O modelo foi treinado e ele está fazendo previsões em cima de uma origem. Só que ao longo do tempo, ele vai caindo a performance desse seu modelo. Então, ele não vai generalizar tão bem para novos dados. E vocês conseguem, com essa monitoração, evitar, né, pegar esses novos dados, ter visibilidade disso, para poder até usar esses novos dados para retreinar e melhorar a performance desse modelo. Bom, acho que eu já comentei, né, que vocês podem usar, né, os dados com segurança e fazer toda essa parte de captura, né, e tudo usando o agente instalado nesse dispositivo. E aqui é um pouquinho da arquitetura que a gente fez aqui. Então, eu vou explicar uma parte, o Fábio explica o resto. Basicamente, a parte do modelo de dados, o que a gente fez? A gente pegou uma ResNet treinada para fazer detecção de objetos. Então, a gente pegou essa rede já treinada, eu podia criar uma rede do zero também, só para facilitar. Inclusive, eu vou mostrar isso já para vocês na demo, como que a gente fez. A gente compilou isso, né, usando o SageMaker, um job de compilação, usando o NEL, e a gente exportou esse modelo compilado para runtime. E aí, você continua a arquitetura. E aí ele rodou na DLR, que está ali dentro do Jetson Nano. E vocês estão vendo eu fazendo careta, que eu estou testando aqui o negócio da rede dele e a gente está com interferência, tá, gente? A minha careta. Então a gente teve ali a parte da exportação do modelo. O modelo não vai rodar por si só na magia, né? Não é um Ctrl Alt Aleluia. Você tem uma DLR que é como se fosse um containerzinho já com todas as bibliotecas instaladas que vai rodar aqui no Jetson Nano. Ah, Fábio, o que é Jetson Nano? Olha só, vamos olhar para esse robozinho. Na parte de baixo aqui, é como se fosse o import lib lá do Python. Fica fácil definir assim para entender. Esses motores que estão aqui fazendo ele rodar são os motores servo, que a gente chama, tá? Então tem vários motorzinhos servos aqui. Como é que eu rodo com eles, né? Você tem uma biblioteca, você poderia fazer a biblioteca por serial, mas aqui você tem uma placa controladora para esses motores. E aqui em cima você tem o cérebro do robô, tá? Que, como é um robô de startup, a gente não colocou esse LED colorido aqui para dar mais FPS. É porque é um robô que futuramente a gente vai colocar uma fantasia de unicórnio. Mas o mais importante a gente já tem, que é o Unicore. Aqui, é o cérebro dele. Enfim, não foi muito boa. Mas enfim, aqui é o Jetson Nano, é o cérebro do nosso robô aqui. Então é o Jetson Nano que executa os modelos com a DLR, é o Jetson Nano que faz a integração com a placa controladora, é o Jetson Nano que tem essa webcam aqui na ponta, que eu já vou falar para vocês para que ela serve, e tem toda... Ele é o computador, basicamente. Exato. Tá? Ele é o computador. Eu ia complementar, que seria análogo, acho que o pessoal conhece mais popular, uma Raspberry, por exemplo, né? Essa é uma Raspberry Gourmet, que ela roda CUDA. Na prática é isso. A gente não vai conseguir mostrar para vocês a tela dele aqui, que a gente colocou o cabo de rede, porque a gente está com interferência no Wi-Fi. Mas eu só queria contar... Pode falar.
Vou passar a demo. Ah, tá. Na demo a gente vai ter um pouquinho de coisa. Mas ali na parte de cima, que é importante falar, você vai ter como é que chegou no robô, né? Porque a gente tem a parte da simulação que eu não falei aqui nessa arquitetura. Então quem mexe com impressora 3D está acostumado aos arquivos STL, tá? Os STL são modelos 3D que você exporta. E ali vai ter um formato que você, para rodar a simulação, que você vai construir esse robô com os STLs que você construiu, que chama URDF. Tá? Então esse vai rodar o arquivo URDF lá dentro do Gazebo, você vai ver a simulação disso acontecendo, e aí você vai ter, obviamente você vai conseguir sair dali com o desenvolvimento, o pacotinho do robô, né? Que é o pacote ROS, que você vai exportar ali e jogar para dentro do Nano também. Tá? Então, beleza, aconteceu tudo isso aqui e lá na pontinha você tem o encontrei objeto, né? Que é o encontrei objeto. Aqui ele tem uma câmerazinha que está rastreando objetos para ele pegar. Basicamente é isso. Mas acho que a gente pode executar os vídeos e a gente deixa a demonstração por último. Toca os vídeos aí. Esse aqui é só um exemplo, tá? Do Edge Manager, para vocês visualizarem, né? Como que é a tela na console da AWS. E aí quem não conhece a console da AWS, essa é a console da AWS, tá? Então, ele está entrando ali no RoboMaker. Não, continua. Ah, tá. No SageMaker. No SageMaker, desculpa. Primeiro ele mostra o SageMaker. Pode ir, Evandro, que é justamente a parte de exportação do Neo, Isso, inclusive. A gente está acessando a console do SageMaker, tá? A gente vai compilar e exportar o modelo por aqui. Então a gente está acessando o ambiente do estúdio, que é um ambiente onde vocês podem desenvolver, colaborar e trabalhar com projetos de Machine Learning. Aqui é o ambiente do estúdio, tá? A gente usou aqui um projeto de exemplo já pronto, tá? Então a gente usou um projeto que a gente tem no GitHub do Neo, que é justamente esse projeto, tá no Neo AI, tá bom? Então ele é um projeto de classificação de imagens, né? Aqui a gente está basicamente rodando esse notebook para pegar esse modelo, essa ResNet já pronta, né, esse modelo já treinado, e compilar esse modelo utilizando o Neo. Esse modelo que o Evandro está falando é um monte de imagem que ele treinou um algoritmo que ele vai exportar o modelo que ele está falando para jogar aqui no Jetson Nano. Então ele vai reconhecer de xícara, carro, um monte de coisa. Só para vocês verem, vocês conseguem acompanhar o status desse job. Então a gente está rodando toda essa parte de compilação na AWS, tá? Então no menu lateral ali você tem a opção dos compilation jobs, você tem ali os parâmetros que foram usados, né, do framework, enfim, da imagem para poder compilar. A parte de monitoração, os logs que são gerados no CloudWatch desse job de compilação, tá? Esse job normalmente leva alguns minutinhos, né? O vídeo está acelerado. Exatamente. E aí a gente vai baixar esse modelo para utilizá-lo. Na verdade, esse modelo vai ser gerado no S3, tá? E aí a gente pega isso do S3, né? E vai portar ali para a borda, para o dispositivo direto. E aqui é só mostrando para vocês as métricas dele de monitoria do job de compilação no CloudWatch, tá? E aqui o artefato gerado, que é no nosso bucket, né, que a gente passa isso como parâmetro. Aí, falar do RoboMaker. Aí aqui você vai ver alguns exemplos de simulação do RoboMaker, tá? Tanto focado no sentido de você mostrar o robozinho andando pela casa e rastreando as paredes. Eu acho que ele está um pouco demorado aqui. Deixa eu ver, será que dá para adiantar? Acho que não. Eu acho que vai Melhor demorar não. um pouquinho aqui, melhor não mexer. Sim. Mas só para uma curiosidade, enquanto o vídeo tá passando aí,
Imagina que você tem um cenário que você tem lá no S3, você tem que baixar o arquivo e jogar para dentro do robô. Se você quisesse, você poderia usar o Greengrass para fazer o deploy, como disse o Evandro, para você não precisar se preocupar com isso, tá? Teria o gerenciador de modelos, teria o gerenciador de frotas ali que a gente falou também, para fazer isso automaticamente assim que você termina o modelo. Aí, como eu falei, é o exemplo do RoboMaker, tá? Aí eu tenho o Simulation Job, tá? Que é o Simulation Job, é aquele que você vai ver o vídeo do robô funcionando de acordo com a simulação que você configurou. Então você tem o pacote ROS lá na aplicação robô. Então você vai ver aí no menu que tem Robot Application, né? E embaixo você tem um Simulation Application também. Então você tem a aplicação robô e o serviço de simulação que ele quer fazer. Aí você pega esses dois e faz um Simulation Job, que aí é onde vai ter os simuladores rodando o processo que você quer testar, por exemplo, uma freada na frente do muro para não bater o carro. Então aí ele está mostrando você, tudo isso está acontecendo em containers específicos, tá? O RoboMaker ele tem containers para fazer esses processos para você. Então vai ter lá o container de simulação, o container de aplicação e o do Simulation Job ali rodando para você. Tem aí um exemplo que eu separei que ele vai provavelmente... Eu estou clicando em conectar aí porque ele vai mostrar o exemplo rodando a simulação. Está um pouquinho lento aí. Mas é uma curiosidade. Então, por exemplo, imagina que eu estou fazendo... eu não preciso... A grande dificuldade hoje é, eu preciso ter um computador caro, com uma placa de vídeo cara, para fazer isso, Fábio, porque é simulação de 3D, né? Não, você não precisa. Você pode ter isso lá num EC2 da AWS, tá? Que aqui você já, no próprio RoboMaker, ele sabe qual é o EC2 com uma GPU, se necessário até, para rodar isso para você. E aí você vai ter lá o editor 3D, se você precisar abrir o Gazebo e construir o seu RDF lá dentro. Você vai ter também o treinamento, né, das simulações e aplicações sendo feitos em containers separados e parando sozinho quando terminar. Vai ter o Simulation Job juntando isso, como eu falei. Tudo isso numa instância especializada lá para GPU gráfica da AWS, se você assim precisar, tá? Como eu falei, o desenvolvimento está todo na nuvem. Tá lento mesmo. Então, você não precisou, né, desenvolver em casa, inclusive, né, que eu acho que é a coisa mais legal. Opa, voltou aí. Espero. Então aí tem uns vídeos de simulação que ele vai mostrar aqui. É que a gente conseguiu abrir o console, agora é a parte legal. Espero. É que não está muito rápido, tá? É que o vídeo é meio pesadinho. Mas aí ele está mostrando o robozinho andando dentro de uma casa, né? Para você ver como é que a cara da simulação acontecendo, né? Então é exatamente assim. Você tem uma casa, inclusive quem for curioso tem uma extensão lá do RoboMaker que é o WorldForge, que você consegue até tem uns ambientes pré-configurados para você jogar, por exemplo, um hospital. Uma casa para você testar um Tortoise, né, um robô. Olha só que legal, a simulação também mostra o simulador LiDAR. Você tem a câmerazinha, que é a visão do robô ali no cantinho, e você tem a detecção do ultrassom dele, né, ao redor, para pegar as paredes que estão em volta de você. Então isso é legal para você fazer, por exemplo, teste de colisão, que eu comentei, mapear uma casa, que é aqueles robôs aspiradores do Roomba lá que o Evandro comentou. Ele está andando pela casa e mapeando a casa em 3D para depois você falar, robô, limpa o quarto. Ele vai lá, limpa o quarto, brinca com o gatinho, joga a bolinha e depois volta para a sala e vai se carregar na tomada. Então, são pontos legais aí que você consegue fazer num simulador antes de ir para o mundo real, construir tudo e fazer o seu produto. Deu certo aí? Não. Tá. Basicamente, que aqui os nossos vídeos estão meio lentos, mas é o que eu queria mostrar, tá? Esse robô, como ele foi feito, tá? Ele teve a parte de simulação dele também em 3D. Cada uma disso daqui é um arquivo STL separado que a gente construiu. Lá dentro do Gazebo, cada pontozinho desse que se mexe a gente chama de joints, né?
E aí você tem os actuators lá dentro do Gazebo, que a gente fala que você consegue... Eles têm ações que você executa movimentos aqui, tá? Então, basicamente, quando você vai criar uma demonstração, uma simulação lá, você tem esses pontos que você vai configurar. Se você quiser, você tem exemplos disso, tá? Você tem GitHub para isso, o AWS Samples vai ter, o AWS Robotics você vai encontrar também. Tem parceiros, como eu falei, da NVIDIA, que tem a plaquinha Jetson Nano, que ela vai rodar os CUDAs, né? Ele vai rodar um processo mais rápido, baseado em GPU lá para você. Tem os templates que eu comentei de hospital, template de um depósito, por exemplo, logística, né? A gente não comentou, mas logística é um cenário muito comum. Putz, os robozinhos pegam um pacote, embrulha, põe na esteira, manda para a piruinha que vai fazer a entrega. Então, todas essas partes aí são partes que você vai encontrar templates prontos para você pegar, fazer o upload e funcionar lá dentro da sua conta e fazer os testes que necessita. E se você quiser depois implementar o robô físico mesmo. Acho que a gente pode passar aí, Evandro, se você quiser. Tá bom. Vamos fazer a demo com ele ao vivo? Sim, vamos. Tá. Você conseguiu tocar aí? Ali não, mas a gente Não? testa, que Tá, eu acho que ele beleza. tá rodando aí o modelo. Não, aqui tá de boa. Então, qual que é a ideia aqui, tá, gente? Ele está se mexendo aqui porque a gente deixou uns movimentos aleatórios para ficar assustando as pessoas que passassem na frente dele. Mas, como que ele funciona? Lembra que o Evandro falou do modelo ResNet, certo, Evandro? Que tem um monte de imagem lá que ele reconhece. Aqui a gente está fazendo o quê? Quando eu mostro uma xícara de café, é programador, né? Quando a gente mostra uma xícara de café, ele fica feliz, vai fazer um bip. Aí ele ficou felizinho, acendeu o LEDzinho verde aqui. E ele vai fazer o quê? Um movimento de comemoração. A gente estava brincando que a gente não fez ele pegar a xícara. Pode ser perigoso deixar ele pegando a xícara lá no stand e tacando a xícara na cabeça das pessoas, ou vice-versa, sem querer também. Então a gente deixou ele limitado a fazer um movimento de comemoração quando vê o que ele quer ver realmente. Aqui a gente tem a parte de certificações de Skill Builder, de Machine Learning, que o Evandro tem uns comentários para fazer para vocês, mas... Eu espero que vocês tenham gostado do robô, tá? É como eu falei, ele não é muita coisa agora, mas no futuro ele vai buscar a Sarah Connor no passado, certo, Evandro? Então vamos lá. Tomara que não. Pessoal, não sei se vocês já conhecem, né, mas tem até os QR Codes que vocês podem escanear, que é a parte do Skill Builders, que tem mais de 500 cursos digitais em mais de 16 idiomas, tá? Que vocês podem aprender muito mais sobre a AWS, então a gente incentiva vocês a escanear o QR Code, dar uma olhada. Também existem certificações amplamente reconhecidas no mercado da AWS, inclusive tem uma certificação de especialidade em Machine Learning, que é bem interessante também. Também tem o link ali para certificação, o QR Code para certificações, tá? Ontem a gente deixou ele no stand de startups, né, o dia inteiro, eu não sei quem estava por aí ontem, a gente deixou ele lá ao vivo para todo mundo ir lá, olhar e ver. Não sei se a gente ainda vai ter tempo de montar ele no stand hoje, mas se tiver a gente vai deixar ele mais um tempo lá montado, para quem quiser dar uma olhada, passar por lá. Inclusive Perguntar pra gente se tiver Exato, alguma dúvida. provavelmente a gente deve estar por lá até o fim do dia, tá? Com o pessoal de startups, então se vocês quiserem nos procurar, fica à vontade, pessoal. Queria agradecer a todo mundo pela participação, pela atenção. Obrigado por vocês estarem participando aqui do Summit, tá? Faltou os nossos contatos, mas se vocês quiserem adicionar... O robô agradece aqui também. Adicionar a gente no LinkedIn, depois procurar a gente no stand de startups, tá? Meu LinkedIn é meu nome, então é bem fácil, é Evandro G. Franco. Meu é Fábio Balancin, não é o certinho que estava aqui. Então, mas a gente está por aí, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas de Machine Learning com a gente, ou de robótica com o Fábio, fica à vontade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o evento, tá? E por favor, quem puder, preencha a pesquisa, dá um feedback, que para a gente é extremamente importante, ajuda a gente a melhorar, a entender o que vocês acharam da nossa apresentação. Ele quer dizer que vai para o nosso chefe, então se vocês puderem dar uma avaliação positiva lá, super legal. Obrigado, galera. Quem é a favor da rebelião das máquinas aí? Valeu.